Queridos, quero iniciar hoje uma série chamada Punindo o Inimigo. E a primeira mensagem, diga não aos apelos da carne. Repita comigo, punindo o inimigo. Diga não aos apelos da carne. Por incrível que pareça, a nossa carne no mundo espiritual não é essa carne aqui em si, mas as paixões e concupiscências e desejos que passam pela mente, invadem nosso coração e nos faz pecar contra Deus na nossa carne. Você que é de Deus precisa se santificar e se separar para Ele. A obediência a Deus pune o inimigo. Quando a gente se dobra às nossas paixões e inclinações carnais, nós estamos dando pontos a Satanás, ao adversário, e ele então tem êxito sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja. Quando você pune o inimigo, é exatamente quando você obedece a palavra de Deus. Você tem obedecido a palavra de Deus? Amém? Se está obedecendo, vai lá, levanta a mão. Pastor, eu estou obedecendo. Eu sou falho. Quem aqui é falho? Mas muitas coisas vocês deixam de fazer por causa da consciência cristã que você tem. Sim ou não? Algumas coisas a gente precisa vencer ainda, certo? Precisa vencer uma coisa aqui, outra ali, mas nós estamos na direção certa. Nós vamos crescer. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, a gente vai crescer, a gente vai melhorar, a gente vai amadurecer, nós vamos avançar. Esta série, Punindo o Inimigo, diga não aos apelos da carne, e os outros títulos, alguns eu escrevi, outros o pastor Lécio, em maioria, escreveu. O pastor Lécio Dornas vai nos dar aqui o privilégio de termos 4 encontros com ele, julho, agosto, setembro e outubro, primeira quarta-feira desses meses, para um curso online sobre excelência na exposição bíblica, conhecimento bíblico para aplicar a vida e ensinar as pessoas. E ele, então, quando chegamos lá em Salvador, em 2008, ele estava pregando esta série e ele me deu o privilégio de escrever, se eu não me engano, 2 ou 3 mensagens nessa série, e ele escreveu a maioria das mensagens. Fizemos uma adaptação, não a Bíblia, mas a nossa realidade aqui, para que a gente possa se comunicar e também crescermos, punindo o inimigo. Romanos 8, 5 a 9, marque esse texto, você vai ouvi-lo muitas vezes nesta série. Romanos 8, 5 a 9, porque ele é a base de sustentação para o que vamos ensinar ao longo deste mês e do próximo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se, ajoelham-se, se rendem, estão submissos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Isso é próprio. Isso é próprio de quem está lá fora no mundo. Mas vejam, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Você é do Espírito Santo? Você tem aí o Espírito Santo? Então a nossa inclinação, o nosso ajoelhar-se, o nosso render-se, precisa ser ao Espírito. Para que então não cumpramos as obras da carne. Porque são opostos. É paralelo. Se você estiver cumprindo a vontade de Deus, você já está punindo o inimigo. Se você se deixa inclinar às coisas desta vida, então você está dando lugar ao adversário e ele vai ter êxito em diversos setores e áreas da sua vida. E nós precisamos entender que o cristão tem tribulação, sim. Tem ou não tem? O cristão tem tribulação, mas nós temos bom ânimo. Repita comigo, bom ânimo, bom ânimo. Nós temos tribulações. Então, as tribulações não são o resultado de uma vida de pecado. Não, não, não. Às vezes, o que vem sobre a nossa vida é o resultado da nossa semeadura. Você semeia uma coisa, você vai colher aquilo. Não tem como ser diferente. Mas aquele que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Seguindo o texto. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, vamos juntos? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você é de Cristo? Sim ou não? Somos de Cristo? Aí saiu uma coisa diferente aqui, lá na transmissão. Eu estava vendo que o negócio ia cair, mas o anjo de Deus, pastor José Calheiros, estava ali atento, como um soldado pronto para servir. E Fábio quase perdeu a vida ali, de infarto. Voltando aqui, queridos, nós queremos falar sobre isso, porque isto é mais atual do que você possa imaginar. Nós queremos falar sobre a diferença daqueles que vivem na carne e da diferença entre aqueles que vivem no Espírito. E nós todos aqui, queridos, estamos subordinados, submissos, rendidos ao Espírito Santo. Por isso que eu e você podemos punir o adversário todas as vezes que nós optarmos por obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus. Todos nós podemos avançar. Quero dizer para vocês, em rápidas palavras, quem é o adversário, quem é o diabo. Diabo, do grego diabolos, aquele que separa, o enganador, anjo caído, também chamado de Satanás, cujo nome original é Lúcifer. Ele era um anjo de luz. A beleza dele era algo extraordinário. E ele um dia se envaideceu, se orgulhou e disse que ia montar o seu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo, disse ele. E de lá mesmo Deus o jogou por terra. Porque todo orgulho precede a ruína, a queda, a desgraça, a vergonha. Por isso que Jesus, quando chegou, disse: eu sou manso e o quê? Soberbo? Orgulhoso? Avarento? Não, eu sou humilde de coração. Quando nós decidimos agradar a Deus, automaticamente nós vamos estar desagradando as trevas. E quando você começa a obedecer a palavra de Deus, me parece que vem uma avalanche contra você e que tenta de todas as formas te tirar do caminho reto, do caminho que produz vida, para discutir com aqueles que não caminham na verdade. Por isso que entre cristãos, quando alguém erra, é dever nosso ir até ele, com o espírito de mansidão, para ajudá-lo a levantar. Ele está equivocado, ele é um santo, ele é um salvo, mas está andando sem a conformidade da palavra. Aí eu vou lá e ajudo. Alguns estão andando fora da conformidade com a palavra, mas estão ensinando, estão pregando, estão dirigindo, estão liderando. O caso do eloquente Apolo. Apolo surge na história cristã pregando com eloquência a palavra de Deus. Áquila e Priscila olharam: poxa, ele é eloquente, mas ele está ensinando uma parte do evangelho, ele não está ensinando todo o evangelho. Aí eles vão: vem cá, Apolo, e ensina com mais precisão a palavra de Deus. Quantos já viram esse texto aí? Quantos conhecem aí? Ah, que bom, grande parte conhece. Depois que eles ensinaram com mais precisão a palavra de Deus, eles deixaram: agora vai, Apolo. E assim foi. Então nós, como cristãos, podemos cometer erros sim, mas nós não pertencemos a Satanás. Nós não pertencemos às trevas. Nós não temos compromisso e não nos rendemos às sugestões dele para a nossa vida. Nós estamos em Cristo e somos e pertencemos a ele. Outros nomes também que Satanás é reconhecido como demônio, espírito imundo, muito astuto, que se opõe a Deus e ataca as pessoas com todo tipo de males. Outros nomes: Beelzebu, Belial, espírito imundo. Na Bíblia há cerca de 33 nomes e expressões que aludem ou identificam ao diabo, adversário, transgressor, mentiroso. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que mentia, não vai mentir mais. Aquele que trapaceava, agora não mais. Aquele que cometia pecados, delitos, coisas terríveis, agora é uma nova criatura que está ali.
E a prova de que nos tornamos novas criaturas é obediência, é obedecer à palavra de Deus. Como o diabo age? Ele é homicida e não opera na verdade. Leiam comigo o texto que aparece aí na tela para você. Primeiro que precisamos entender é que ele é homicida e não opera na verdade. Eu não mandei o texto para vocês? Meu Deus. Pastor não erra, vocês sabem disso, pastor nunca erra. O máximo é um equívoco. Eu mandei para quem? Eu mandei para alguém a mensagem. Mandei para o Davi. Só para você. Você é um felizardo. Acho que mandei para o multimídia também. Mas vamos lá. Eu quero que a igreja participe bastante para afirmar. Pega o meu celular lá na mesa. O texto é João 8,44. Podem abrir aí. Aleluia. Isso não foi ação de Satanás, tá, irmãos? Foi esquecimento meu. Agora aqui até um parêntese, né? Até um parêntese. Toma aqui, filha. Até um parêntese aqui. Às vezes a gente vê o diabo levar a culpa de tanta coisa, né? Aí você fala assim, não, peraí, isso aí não foi ele. Isso aí foi qualquer um. Vamos lá. Vamos ler esse primeiro texto juntos? Vós sois do... Vocês estão com medo? Vós tendes por pai o diabo. E quereis... Na versão revisada e atualizada, vai dizer assim, vós sois do diabo. Jesus está falando isso aos doutores da lei, aos saduceus, aos fariseus, que estavam lutando contra ele, afirmando mentiras terríveis contra Jesus, desejando matar Jesus, destruir Jesus, desqualificar Jesus acerca da sua mensagem aos judeus. E então Jesus vai dizer claramente para eles, vocês não têm parte nenhuma com Deus. E eles estavam dizendo, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus vai dizer para eles, olha, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vocês têm por pai o diabo, porque vocês estão fazendo exatamente as obras dele. Ele é mentiroso, ele não se firma na verdade. Quando fala uma mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai. É ele que gera mentira. Ele é o pai. Quando ele foi falar com Eva, ele falou assim, não foi assim que Deus disse? Não, Deus... Aí Eva disse, não, ele não disse isso. A gente pode comer de todas, só não pode comer daquela ali. Ele vai trabalhar sempre na mentira, no engano. Por isso que você e eu vamos punir o adversário quando a gente se firmar sempre na verdade. Quando nós temos compromisso e comprometimento com a verdade, nós nunca seremos confundidos. Sabe o que é lindo na vida cristã? É quando você está numa repartição pública, quando você está numa universidade, quando você está numa multinacional, quando você está varrendo a rua, quando você está em sala de aula e alguém fala alguma coisa de você e as pessoas à sua volta dizem assim, ele não. Ah, ele? Duvido, não foi ele. Ele não faz isso. Ela não faz isso. Ela não é assim. Vocês já ouviram isso? Já viram isso? Sabe o que é isso, queridos? Você está firmado na verdade. Quem está firmado na verdade anda de dia. Você não precisa criar algo. O que é, é. O que não é, não é. Então você nunca vai precisar criar uma nova verdade em cima de uma verdade. Não. O que aconteceu? Sim, o Brasil foi campeão do mundo em 2002. É uma verdade absoluta.
Então, quando você tem a verdade que é a palavra, o Deus que é verdadeiro, o Senhor que é verdadeiro, e você anda com Ele, você nunca vai mentir, sob nenhuma hipótese, nenhuma. O adversário vai fazer de tudo para você ser aquela pessoa dúbia. Fala uma coisa, mas fica aquele negócio no meio, certo? Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Meia verdade é uma mentira completa. Grave essa frase. Meia verdade é uma mentira completa. Quando a gente deixa de ser verdadeiro com as coisas do Senhor, a gente vai deixar de ser verdadeiro também no nosso trabalho, na faculdade e em todas as outras áreas. E a gente acaba perdendo a oportunidade de punir o adversário obedecendo ao Senhor. O diabo é homicida, o diabo é mentiroso. E todos aqueles que amam e praticam a mentira estão totalmente alocados a ele. Você tem ouvido muita mentira nesse mundo? Sim ou não? Deus criou o homem e... Poxa, nem as mulheres falaram? Deus criou o homem e... Macho e... Preciso falar mais alguma coisa? É porque se eu falar, cai. O YouTube não deixa. Cuidado com as astutas ciladas do adversário, que tentam engendrar, colocar, pautar a nossa mente e o nosso coração, para que mais cedo ou mais tarde, nós, por não termos participado da série Punindo o Inimigo, a gente esteja levantando a mesma bandeira. O que importa é o amor. Já ouviu essa frase? Sim ou não? Para Sodoma e Gomorra também o que importava era o amor da terra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Então, nós que estamos, atenção, juniores, adolescentes e jovens, nós temos a verdade absoluta da nossa fé. Como você pode provar? A minha fé na palavra me diz que Deus fez assim e é para ir assim. Não importa que eu tenha até que morrer por essa verdade. Porque aquele que por amor a Jesus perde a sua vida, achá-la-á para a vida eterna. Então, fique firme. Fala para o seu vizinho aí, fique firme. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem. Então, queridos, temos que amar a todos, sim ou não? Temos que amar a todos, mas não precisamos amar o pecado que eles praticam e nem tampouco defender. Verdade é verdade, eterna. E se nós não tomarmos cuidado, amanhã, nós vamos ter, na verdade, nem amanhã, hoje já tem até Bíblias com um formato que coloque aquilo que não é de Deus para ser. Quem é que está por trás de tudo isso? O diabo, o vosso adversário. Quem aqui é de Jesus? Fique firme. Fique firme. Agora deixa eu mandar aqui para o Fábio. Se bem que o Fábio podia pegar aqui no meu celular. Ele sabe mais disso do que eu. Vê se chegou aí, Fábio. Bendita a tecnologia. Se você souber usar, olha, você vai se adiantar bastante. Repetindo, ele é homicida e não opera na verdade. Em segundo, ele coloca desejos nos corações das pessoas. Ele coloca desejos no coração das pessoas. João 13:2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Ele, na verdade, já havia traído, ele agora ia ser revelado. Ele foi lá e conversou com os mestres da lei, o sumo sacerdote,
falou, olha assim, o que vocês me dão em troca? Eu vou entregar, mas o que vocês vão me dar? E a Bíblia diz que eles pesaram, então, aquelas 30 moedas de prata, e então ali ele já tinha negado, ali ele já tinha praticado, só faltava ser revelado. Prestem atenção no que eu vou dizer agora, olhem para mim. Quando você peca, o pecado já foi gerado na sua mente. Não é o ato, não é a prática em si, já foi gerado na sua mente. Lembra do que Jesus disse? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Quem se lembra disso, desse texto? Em qual livro está? Êxodo, mas no Novo Testamento, palavras de Jesus. Mateus. Ele está dizendo assim, olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás, porém eu vos digo. Opa, removeu um e introduziu um novo. Eu, porém, todo aquele que olhar e desejar, já cometeu o pecado em seu coração. O outro ponto é exatamente a revelação. O que Tiago vai dizer que o pecado, ele vai trabalhando primeiro no seu coração. Ninguém sendo tentado, diga, estou sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas vós mesmos têm interesse, planejam, maquinam, se preparam exatamente para cumprir o desejo da carne. Mas nestes atos, já pecou, já está se desviando. Quem está entendendo? Agora é a intenção do coração. Jesus está no nosso coração, sim ou não? Na nossa mente? Se Ele for o Senhor da sua mente, do seu coração, quando o diabo tentar colocar pensamentos, deixa eu ser sincero com vocês, coloca ou não coloca? O que a Bíblia manda fazer? Resiste. E ele vai o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é uma realidade, ele é tentador. Mas ele vai te tentar exatamente naquilo que você deseja. Naquilo que você quer. E ele vai colocar o prato posto para você. Por isso Jesus vai nos ensinar o seguinte, olha, se o teu olho direito, quem pode completar para mim? Te fizer o quê? Tropeçar. O que você tem que fazer? Isso é literal? É para arrancar. Já pensou se no domingo eu chegasse aqui, um monte de gente com tapado de um lado? Se a tua mão te faz pecar, se o teu pé te faz pecar, as coisas que você mais gosta, você precisa, se está te fazendo... escuta aqui, praticar esporte é bom ou é ruim? Mas se for no domingo de manhã? É ruim. Um pudim é bom? Pudim, aquele pudim que só a sua esposa faz, aquele pudim é bom? É ótimo, é excelente. Mas se o marido for diabético? Derrubou, não é bom, tem que tirar. Porque se você fizer, olha só, deixa eu ver aqui, pastor Luí, irmã Esther, né? Minha irmã Esther, sabe, não é o caso dele, mas ele não pode com açúcar, Aí a Esther vai lá e faz um pudim e coloca na geladeira. O que vai acontecer de madrugada? Ouço passos dentro de casa, madrugada. O que vai acontecer? Ele vai, porque ele tem o hábito de beber água toda madrugada. Ele vai olhar aquele pudim. O que vai acontecer? E parece, queridos, que tudo que não pode tem um sabor diferente. Por isso que nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus e reprovar as insinuações e o poder que o adversário tem, embora seja limitado, poder que ele tem de manipular, de enganar. Às vezes você e eu não sabemos, mas às vezes ele começa bem cedinho.
bem cedinho a trabalhar, bem cedinho, muito cedo. E você vai, resiste, não, isso não, não, isso aqui também não. Queridos, a gente que lê Bíblia muito em celular, em computador, mesmo na página da Bíblia, que você está lendo a Bíblia, aparecem. Esses dias eu estava lendo e apareceu assim, ó, fulano de tal quer te conhecer. Não quer, não? O que fulano de tal quer me conhecer? Nada. Está escancarado que é o quê? Mas começa de manhãzinho, no seu devocional. Fulana de tal quer te conhecer. Quantos por cento da população você acha que cai nisso? Hã? Milhares, milhões. Mas nós somos de Cristo. A gente sabe que é isca. A gente sabe que é isca. Se nós quisermos cumprir a vontade de Deus, nós vamos de fato entrar num caminho estreito. Repita comigo, estreito. O caminho é estreito. O caminho que conduz à vida é estreito. Em terceiro lugar, ele torce o verdadeiro ensino do Senhor. Ele distorce o ensino. E disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Aqui é uma referência de Paulo, ele está falando com Elimas, o encantador. Enquanto Paulo estava falando a verdade do Evangelho, ele estava distorcendo tudo, a Bíblia diz, ele distorcia tudo que Paulo dizia. Talvez você já tenha tentado evangelizar alguém, e alguém junto, ou do lado, distorcendo. Já aconteceu isso? Você já viveu isso? Você falando a verdade e uma outra distorcendo, dizendo assim, não, não é nada disso, nada, o que importa é isso e isso, e você insistindo, não, Deus não se agrada disso, o caminho é esse aqui, e não, Paulo chegou a um momento que ele falou com essas palavras, filho do diabo, se você falar isso para uma pessoa, você vai preso, então aconselho a falar de uma outra forma, vem cá meu filho, sabe, filho do diabo, inimigo, olha só, inimigo de tudo que é bom, tudo, homem mau e mentiroso, vê só se não é o diabo, purinho, porque é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor, qualquer um que se opõe ao ensino legítimo da palavra de Deus, é um adversário, é o que significa a palavra Satã, Satanás, adversário. Por isso que eu e você não podemos deixar que os nossos ouvidos ouçam vozes distoantes da verdade do Evangelho. Quem está entendendo? Você não pode deixar que os seus ouvidos assimilem as ideologias, as políticas, a forma de enxergar o mundo. Nós temos que orar, e muito. Essa semana nós recebemos em nossa cidade uma influência da cultura. Quem está antenado aí? Gente escarnecedora. Gente que não tem nada de Deus. Pelo contrário. Que dizem que o nosso Senhor e Salvador é parte da ideologia deles. E que ele era isso. Mentira! Mas as pessoas estão recebendo essa pregação. As pessoas aplaudem. As pessoas assistem. As pessoas curtem. As pessoas compartilham. E para nossa tristeza, alguns crentes também. Conseguem entender? Não podemos deixar que os nossos ouvidos ouçam o mundo, porque nos tornaremos inimigos de Deus. Nós temos que ouvir apenas a voz do Senhor. Filho meu, ouça a minha voz. Se você ouvir a voz do Senhor, você vai se desviar do mal. E quem se desvia do mal está punindo o inimigo, punindo o adversário e não abrindo brecha na sua vida para que ele possa então ter êxito. Seguindo,
ele é opositor e acusador do povo de Deus. Você é povo de Deus? Com toda segurança, toda certeza, você... Então prepare-se, porque você vai encontrar-se com ele. Ele é opositor. Ele não é situação, ele é oposição. Então tudo e qualquer ensino que leve, então, a pessoa a praticar aquilo que Deus reprova, esse é o opositor e está cumprindo a obra do adversário. Eu e você podemos crescer muito na presença do Senhor, quanto mais obedecermos à sua vontade. Zacarias 3:1, na nova tradução na linguagem de hoje: em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Olha que coisa linda a nosso respeito, está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o peso disso? Você foi liberto, o preço foi pago com o precioso sangue de Jesus. Por isso que nós não podemos nos ajoelhar, não podemos assimilar, não podemos entender que aquilo que desagrada a Deus vai em algum momento agradá-lo. Não! O que foi pecado no passado é pecado hoje, vai ser pecado eternamente. O que era errado nos dias de Moisés é errado hoje, vai ser errado para sempre. Por isso que eu e você não podemos dar lugar ao adversário. Pelo contrário, devemos resistir. E qualquer palavra, qualquer ensino que se porte de forma a desobedecer a Deus, pode ter certeza, é queda certa, é mentira, é engano. E nós não podemos transitar com isso. Quando Jesus ora pelos discípulos, ele vai dizer assim: Pai, eu rogo ao Senhor que não os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Por que ele está dizendo isso? Porque você precisa estar na Câmara, sim. Você precisa ser vereador dessa cidade, sim. Desde que você honre o nome do Senhor. Desde que você não compactue com as obras das trevas. Você precisa estar na prefeitura, sim. Em altos comandos na cidade, sim. Desde que lá você honre o nome do Senhor. Desde que lá você seja temido. Olhem para Daniel, olhem para José, olhem para os homens que foram usados em governos, olha para Neemias, olha para eles. A igreja ela não pode se furtar de nenhum lugar da sociedade. A igreja precisa estar na educação, a igreja precisa estar nas artes, a igreja precisa estar no comércio, no camelô, varrendo rua. A igreja precisa estar em todos os lugares. E em todos os lugares, cantando alegro meu coração, pois Cristo comigo está, nas horas felizes, na escuridão, nunca me deixará. Ninguém cantou? Meu Deus. Acho que ou eu sou muito velho, perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre. Tem pouca gente cantando. Agora me conduz, desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Aleluia. Ando sempre alegre. Tá faltando pão, tô alegre. Casas Bahia vai vencer, tô alegre. Dizem que um pastor foi expulsar o demônio, né? E perguntou então, quem você é? Aí disse, Casas Bahia, Lojas Americanas. Falar de novo? Essas coisas a gente só pode falar uma vez. O pastor foi expulsar um demônio e disse, quem é você?
Casas Bahia, Lojas Americanas, viu? Falei que eu não podia repetir. Pois bem, queridos, ele é o opositor. E qualquer nação, governo, educação, qualquer um que se levanta contra os ensinos do Senhor, ele se torna um opositor. Por isso que a igreja precisa tomar, com a mensagem do Evangelho. Não estou falando de política não, irmãos. Eu estou falando de integridade, de verdade. Quando disseram para Daniel assim, olha, a partir de agora, por um mês, você não vai poder orar. Quem se lembra disso? Foi um decreto. Foi um decreto. Sob pena de que, se orasse, ia para onde? Para Búzios? Para uma ilha no Caribe? Cova dos? Se isso fosse dito hoje, para muitos de nós seria simples. O que? Um mês sem orar? Como diz o adolescente, está de boa. Mas Daniel tinha compromisso com o céu. É o céu que governa. Devemos ser cumpridores das leis, sim ou não? Mas se essa lei está acima da vontade de Deus, o que devemos fazer? Pagar o preço. O que Daniel fez? Orou. Continuou orando. Os opositores de Daniel foram lá e contaram. Sim ou não? Aquele Daniel que você colocou aí como grande, ele está lá orando. Não faz caso de ti. É assim que o diabo faz. Ele não tem nada a ver contigo, não faz caso de ti, está orando. Dario tinha decretado, mandou chamar Daniel. Daniel, é isso mesmo? Olha, não tem como. Essa lei, esse decreto do Senhor está abaixo do mandamento que eu tenho do Senhor, de buscá-lo diariamente, de orar sem cessar. Então não vai ter jeito, Daniel. Eu, em pesar no coração, você sabe que Dario lutou a noite toda, tentando salvar a Daniel. Mas Daniel foi para lá. Ainda bem cedinho, estava clareando, Dario correu para lá. Daniel, dar-se-ei o caso do teu Deus, a quem você ora, a quem você serve. Será que ele pôde te livrar do poder do leão? Quem se lembra disso? Levanta a mão. Se você lembra disso, levanta a mão. Isso. Aí Daniel, como bom baiano, disse: meu rei, estou aqui. Nenhum mal veio, porque foi achado em mim verdade, justiça, fidelidade, e Deus mandou o seu anjo. Repita comigo, anjo. Deus mandou o seu anjo, e ele, o anjo, fechou a boca do leão. Eu não fui injusto com Deus, Ele é justo comigo. Ele não vai deixar que os nossos pés tropecem. Todas as vezes que a gente desejar fazer algo, pense assim, olha, isso vai trazer glória para Deus? Vai edificar o meu irmão? Vou fazer. Não vai trazer glória para Deus, não vai edificar o meu irmão? Não faço. Eu abro mão, eu deixo de fazer. O que Deus quer da sua igreja é que a sua igreja saiba discernir o que é de Deus e o que é do mundo, para que em breve o impacto do reino de Deus na cidade seja uma realidade dentro da nossa casa, no lugar onde eu trabalho, com quem me relaciono. E assim o evangelho vai prosperar mais e mais. Querem ver uma coisa terrível? É quando o pastor da igreja não é bem visto na cidade. Mas não porque ele teme a Deus e respeita ao Senhor, mas porque a sua vida não tem caráter. Não é triste? Sim ou não? O caráter dele não foi aperfeiçoado. Um diácono. Diácono tem que ser um exemplo. A Bíblia vai dizer sobre eles semelhantemente, porque antes fala de como deve ser o pastor. E ele vai dizer assim, semelhantemente os diáconos. Agora, queridos, ser cristão é para todos. Nós temos que honrar com a nossa palavra. Diz a Bíblia que
mesmo que você tenha prejuízo, você deve manter a sua palavra. Sabe quando você fecha um negócio e de repente aparece um outro negócio melhor? Você não deve ligar: ó, Alberto, olha, Alberto Cavalcante aqui na minha frente. Olha, eu tinha fechado contigo, mas apareceu um negócio melhor. Crente não faz isso, tá? Fala pro teu vizinho, crente não faz isso. Ainda que haja perda para você, mantenha a sua palavra. E Deus vai ser contigo. Ele vai te dar muito mais do que você imagina. Mantenha a sua palavra. Para pobre, queridos, o mais importante é ter palavra, porque dinheiro já não tem. Então, fica a dica aí. Até criança ri, né? Vamos nos manter assim. Ele é o opositor. E ele vai sempre trabalhar para que a gente não avance. E a hora está bem avançada. Mas o que Deus fez com relação ao diabo? Você já sabe como ele é, como ele trabalha. Primeiro, Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Pensei que vocês fossem dar um brado, alegria, aleluia. É isso aí. Jesus veio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que peca pertence ao diabo, porque o diabo pecou desde o princípio. E o Filho de Deus manifestou-se precisamente para destruir, desfazer, desqualificar, exterminar as obras do adversário. Por isso o poder dele sobre a minha vida e a sua é limitado. Ele vai te tentar todos os dias. Todos os dias. Quando ele tentou a Jesus e Jesus o venceu, o texto vai dizer assim logo no final: e ele deixou Jesus até um momento oportuno. Ele não vai parar de te perseguir. Se você confessar uma tentação, você não vai cometer o pecadão. Senhor, estou sendo tentado. Senhor, me ajude. Senhor, me livre. Senhor, me guarde. Eu tenho problema com dinheiro. O Senhor não, tá, irmãos? Eu tenho problema com dinheiro. Eu tenho problema com idolatria. Tem gente que idolatra o filho, a filha, o trabalho. Adora. Capaz de dizer: olha, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu vou te dar um bom conselho. Um excelente conselho. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os teus filhos, o mundo e a sua mãe, o mundo, seu pai, o mundo e os seus negócios. Ele é dono e senhor de todas as coisas. Você só não pode viver sem ele. Você só não pode viver ausente da presença dele. Mas as outras coisas pertencem a ele. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja. Isso vai evitar que a gente chore? Não. Não, você vai chorar sim, vai lamentar sim, mas o consolo virá também, porque ele é fiel. Nunca pense que aquilo que pertence a ele pertence a você. Você é apenas um mordomo. Você está cuidando de alguma coisa, apenas, e deve fazer com excelência. O que Deus fez então com o diabo? A morte de Cristo selou a destruição do diabo. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, vamos juntos? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por isso ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Eu estou aqui, em Apocalipse, ele está falando assim: olha, estou aqui, estou vivo. Fui morto, mas estou vivo. E tenho as chaves de quê? Do inferno, da morte e da vida. Tudo é dele. Ele disse aos discípulos: olha, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Em Filipenses, Paulo vai escrever e vai dizer o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele é Senhor dos vivos e dos mortos. O diabo tem poder sim, queridos, não se enganem. Mas o poder dele é limitado por um cristão simples e humilde como eu e você. Quando você chega, quem aqui já expulsou um demônio? Um demôniozinho, mesmo que levezinho. Tem uns, eu vou explicar. Tem hierarquia, até lá no inferno tem hierarquia.
Lembra quando Jesus falou assim, olha, vocês não puderam expulsar isso, vocês expulsaram muitos demônios, não foi? Expulsaram demônio, expulsaram, né? Aí os discípulos entraram em crise, Senhor, por que esse aí a gente não conseguiu? Quem se lembra desse texto? O que Jesus respondeu? Essa casta, o que é casta? Essa casta aí, não é essa casta aqui. É necessário um preparo maior. Jejum e dependência total de Deus. Dependência total. Porque as trevas são uma realidade. Sabe quem é mais interessado em que a gente não ensine sobre essas coisas? O mentiroso. Ele faz de tudo para as pessoas dizerem, ele não existe. Diabo não existe não. Queridos, existe. É uma realidade. Existe. Só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A diferença é essa. Saber disso deve te deixar dormir em paz. Eu estou com aquele que é maior. Eu estou com aquele que é todo poderoso. Eu estou com aquele que morreu e ressuscitou. Eu estou com aquele que vai voltar para me buscar. Você não precisa ter medo do adversário. Não precisa ter medo do adversário. Você só precisa ter as armas espirituais prontas para resisti-lo e fugir de toda a aparência do mal, de tudo que te atrai. Sabe quando um cristão diz assim, olha, eu sou legal, mas se mexer ali, quem reconhece isso aí? Vamos lá, vai levantar a mão. Isso, vai levantando a mão, vai se convertendo aí. Olha, tem gente que usa essa expressão, eu sou bom acabado. Eu não sei o que ele quer dizer com acabado, mas eu sou bom assim, bom demais. Mas, quem já ouviu isso aí? Eu sou bom, mas eu sou bom limitadamente. Eu tenho um limite para ser bom. Eu quero te convidar a ser bom em todo o tempo. Ser bom, assim como o vosso Pai é bom. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se há alguma área na minha vida e na sua vida que te faz tropeçar, que te faz cair, que te faz não testemunhar da graça, você sabe onde é. Eu estava indo bem, mas quando aquilo ali aconteceu, eu saí do sério. Se você sai do sério porque alguma coisa aconteceu, você não vai cumprir o propósito de Deus, porque na nossa ira não opera a justiça de Deus. Quando a gente se humilha, a gente vai ser o quê? Exaltado. Então, quando alguém te ferir, não fira de volta. Não magoe, não entristeça, não pague a altura. Não, respondi à altura. Já ouviu isso? Não. A palavra branda, eu vou repetir, a palavra branda, então o furor é uma realidade. A perseguição é uma realidade. Os problemas que as pessoas podem causar para nós é uma realidade. Se eu estiver com as armas espirituais prontas, eu vou agradar a Deus em todo o tempo. E sabe o que vai acontecer? Aquele que te afligiu, aquele que te magoou, aquele que te traiu, aquele que te... ele vai se converter por causa do seu testemunho. Vamos ficar em pé, queridos. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. É exatamente por isso que nós não podemos estar ao lado ou do lado errado. Se ele se manifestou para desfazer as obras, não sou eu, como um cristão, que vou erguê-las novamente. A Bíblia diz que tudo está preparado, tudo está separado para o fogo. Tudo. Então, quem aí já está vendo um rio de cristal? Não estou falando para o pessoal idoso não, tá? Estou falando para quem lê a Bíblia. Quem conhece o que nos aguarda. Rio de cristal. Aqueles prados lindos, né? Aquele campo vasto.
a cidade quadrada. Tem gente que não gosta de gente quadrada, né? A cidade que você vai é quadrada, tá? Porque o quadrado é exatamente a única forma geométrica que fica em pé, ocupando todos os espaços. Todos nós estamos em Jesus. O adversário, por mais que tente, não vai nos tirar dos pés de Jesus. Nós que somos submissos a Ele, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vai te exaltar. Humilhe-se, não há problema. Pastor, o senhor não me conhece. Que bom que eu não te conheço. Posso falar com mais propriedade. Todos nós, em algum momento, vamos querer nos impor. Você já ouviu a expressão, você sabe com quem você está falando? Quem já ouviu aí? Quando a gente se humilha diante de Deus, a gente vai estar pronto para se humilhar, para deixar o outro levar vantagem. O bom pescador, eu aprendi isso, eu não sou pescador. O bom pescador é aquele que joga tá vendo? Não sou pescador. Joga lá a vara e quando ele sente, ele se alegra. Peguei. Agora tem uma técnica para trazer. Tem ou não tem? Quem pesca aí? Quem pesca? Pode levantar a mão aí. Isso. Não tem uma técnica para trazer? Não pode ser assim, do mesmo jeito que você jogou. Alguns peixes trabalham muito, lutam muito. E ele dá a linha. Já fisgou. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? O adversário vai nos tentar exatamente nas nossas necessidades. Para a gente não acreditar na provisão de Deus. Para a gente achar que aquela pessoa que quer nos conhecer na internet, é de Deus. Não é de Deus não, irmãos. De Deus é esse gordinho barrigudo que está aí do seu lado. Careca, cabeludo, baixinho. Aquele Hércules que está lá, não se compara ao que Deus te deu. Está dando para entender? Sim ou não? Está dando para entender? Quando eu me casei, eu pesava 63,5 kg. Fininho. Igual alguns adolescentes e jovens aí que a gente olha, Jorge. Quando eu conheci Jorjão também, bonito, 74, bonito, forte. Agora está com 100 quilos, está passando de 100. Feliz será a Thalita, a minha irmã amada, se ela permanecer com ele até o fim. Então, se você se casou, né, com aquele Hércules, e ele não está tão Hércules hoje, persevere. A beleza dele continua lá, a beleza dela continua lá. Mudou um pouquinho, né? 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, muda um pouquinho, não é isso? Mas ela continua a mesma. Não deixe que vozes, que não é a voz de Deus. A Bíblia manda que o homem seja fiel à mulher da sua mocidade. Sabe por que as pessoas geralmente casam bem cedo? Porque se casasse com 50, 60, não casaria mais. Olhar assim, não, isso aí eu não quero. Mas quando está novinho, todo mundo é bonito novo, pessoal. Bonito é novo. Esse negócio de melhor idade, isso é uma falácia. Não é isso. É câncer enfado, sim ou não? É câncer enfado. Eu senti o impacto quando eu estava fazendo 40 anos. 40 anos, eu falei, meu Deus, não sou mais o mesmo. 40. A Bíblia vai dizer assim, se alguém por sua robustez chega aos 80, o que passa disso é o quê? Só que eu comecei a câncer o enfado em mim, começou aos 40. Começou a mudar tudo. Olha, ontem nós voltamos de São Paulo e foi um ônibus e 4 carros. E eu, Maria Alice e Carissa, Raquel não pôde ir. Fomos e voltamos com o Zorimar.
Sabe quantos anos tem o Zorimar? 80 não, pessoal, peraí. 77, vai a 78 esse ano. Essa semana, olha, eu vou dar o endereço a vocês na porta. Quem passar ali na porta e falar comigo, vou dar o endereço. Que dia é o seu aniversário, Zorimar? Não fala que é dia de culto. É esperto mesmo. Esse é um diácono esperto. Não vai dar para a gente ir lá, porque é dia de culto aqui. Mas vejam bem, 77 anos. Ele veio de lá até aqui. 77 anos. Eu confesso, irmãos, que eu dormi. Eu falei assim: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, mas eu vou dormir porque amanhã eu tenho que pregar. Chegamos em paz e em segurança. É Ele quem nos dá essa saúde. É Ele quem nos dá a família que temos, o trabalho que temos, a provisão que temos, a igreja que temos. É Ele. Você pode aplaudir forte. É Ele. O que Ele espera de nós, o que Deus espera de nós, é que sejamos fiéis a Ele, porque Ele é fiel. Nosso Deus nos ama, nos quer bem. Tudo é dele para a glória dele.